falar, Bota uma mano. música no fundo. Pode falar. Deus me protege. Boa tarde. A senhora poderia dizer seu nome? Banda. Boa tarde. Poderia dizer seu nome? Núbia. Boa tarde, a gente está aqui com Claudine. e Gilberto com G de gato. A senhora tem um costume assim de varrer a casa da porta da frente pra dentro da casa e pra ir até o quintal? isso. Tem? É. Tem? Sim. Porque é só deixar isso no meio, Ele não na pode, frente, e a né? casa não pode varrer de dentro para fora, diz que é castigo. É? Varrer, varrer a casa de dentro para a calçada de fora, diz que é um abandono de. Abandono é uma maldição, né? Você batizando, Costume, tá né? jogando o que você tem pro Costume lixo, dos né? idosos, das pessoas O que idosas. você tem dentro de casa pra fora. Para fora, você tem que recolher para dentro. Agora ali você vai pôr num lixo e jogar fora. Mas varrer para fora de casa não é muito bom. Diz aquele pessoal antigo, né? A senhora já falou, a senhora já ouviu dos seus pais ou falou pra alguma criança que não pode apontar o dedo pra estrela ou apontar o dedo para o céu porque cria vergonha no dedo? Já ouvi. Já ouviu? Já. Eu já ouvi falar, mas eu não pratico não. Já ouviu falar de pessoas antigas, seus pais? É isso, o pessoal dizia, mas nem meus pais, né? Nem eu pratico com meu menino. Seu filho? É. Não. Não? Não. E também, a senhora tem algum sobrenome na sua família relacionado com planta, árvore, como por exemplo Oliveira, Barros, Barbosa, Pinheiro? Não. Não? Os santos. Não? A senhora sabia que essas duas primeiras coisas que eu falei, de varrer a casa da porta para dentro e também de apontar o dedo para o céu e criar vergonha no dedo, são de origem judaica, vêm dos judeus? Não, sabia não. Não sabia? E você, sabia que grande parte dos costumes nordestinos tem influência da cultura judaica? Mas calma que se você não sabia, neste documentário nós vamos explicar um pouco sobre a história do povo judeu e como seus costumes se enraizaram na cultura nordestina. Isso mesmo, Esther. Agora nós vamos começar contando um pouco da história do povo judeu, desde o ponto que eles estavam na Europa, vieram aqui para o Brasil e trouxeram um pouco da sua cultura para se juntar com a nossa e criar raízes. Essa história, ela começa lá em Israel, quando os romanos invadem o território israelita e expulsam os judeus de lá. Esses judeus, eles se espalharam por toda a Europa, mas a maioria deles foi para a Península Ibérica, que no caso é Espanha e Portugal. Esses judeus ficaram, a maioria deles ficaram na Espanha. Só que depois de um tempo que esses judeus estão na Espanha, sobe ao trono os reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Esses reis, eles são chamados de os reis católicos, porque eles seguem em afinco a doutrina da Igreja Católica, do cristianismo de Roma, do cristianismo de Roma. Então, esses reis, eles fundam o Decreto de Alhambra. O que seria o Decreto de Alhambra? O Decreto de Alhambra fala que todo judeu que não fosse catequizado a partir da doutrina da Igreja Católica deveria deixar as terras da Espanha. Então, muitos judeus que não foram catequizados deixaram a Espanha e foram para um país vizinho. Esse país vizinho seria Portugal. Lá em Portugal, os judeus encontraram um abrigo e ajudaram também muito o rei, que era Emanuel I, no seu reinado, pois os judeus foram em grande parte e eles ajudaram muito no crescimento socioeconômico de Portugal. Em 1495, o rei de Portugal decide se casar com a filha dos reis católicos. E como condição para que esse casamento acontecesse, os reis católicos disseram que esse casamento apenas aconteceria com a condição de que os judeus fossem expulsos de Portugal. Só que o rei, ele sabia que se ele fizesse isso, ele perderia muito do que se dirige o crescimento socioeconômico de Portugal. Então o que ele faz? Em dezembro de 1496, o rei lança um decreto que no período de 10 meses os judeus deveriam deixar Portugal, senão eles seriam expulsos à força. Só que esse rei, ele começa a criar várias manobras, várias medidas para que os judeus não fossem expulsos de Portugal. Como por exemplo, em abril de 1497, o rei lança um decreto que todo filho de judeu, até 14 anos, que quisesse permanecer em Portugal, poderia fazê-lo. Só que ele seria tirado de sua família, seria batizado, catequizado e seria educado com a doutrina da Igreja Católica. Só que os judeus que foram adeptos a esse decreto foram em pouca quantidade. Então, o rei criou uma estratégia de outro decreto. Todo judeu que quisesse deixar Portugal, que não quisesse ser catequizado com a doutrina da Igreja Católica,
poderia fazê-lo também. Ele teria que ir em outubro de 1497, quando acabaria o decreto, até Lisboa, pois lá seriam disponibilizadas várias embarcações para que eles pudessem deixar Portugal para onde eles bem entendessem. Só que, ao chegar em Lisboa, em outubro de 1497, os judeus percebem que foi uma armadilha. Não havia embarcações ali. Os judeus ficaram a ver navios. É daí que surge a famosa expressão brasileira a ver navios, que foi como os judeus ficaram. Não havia embarcações ali e os judeus foram enganados pelo rei. Depois dessa informação, o rei aprisiona os judeus no porto de Lisboa e diz para eles que eles só sairiam dali após serem catequizados e batizados para poder seguir a doutrina da Igreja Católica. Muitos judeus não quiseram isso e permaneceram lá durante 3 dias, sem comida, sem bebida, sendo torturados psicologicamente e fisicamente. Durante esses 3 dias, o rei lança outro decreto que todos os filhos de judeus de até 25 anos seriam tomados de suas famílias, seriam batizados, catequizados e seriam educados a partir da doutrina da Igreja Católica. Depois de muitos dias, muito tempo, todos os judeus lá foram batizados e catequizados. Esses judeus batizados, eles foram chamados de cristãos novos. Só que como esses judeus batizados, eles não quiseram seguir a doutrina da Igreja Católica, porque eles já tinham sua própria história, já tinham sua própria cultura, sua própria religião. Então, eles começam a praticar o criptojudaísmo, que seria um judaísmo escondido, secreto, onde eles permaneceriam a sua religião, a sua cultura, só que de forma secreta, pois se eles fossem capturados, seriam mortos e torturados pelo Tribunal da Inquisição. Agora eu vou falar um pouco sobre a história de como os judeus vieram de tão longe lá de Portugal, aqui no Brasil, especificamente lá no Nordeste. Bem, segundo a história oficial, diziam que existiam 2 cristãos novos, judeus, na embarcação de Cabral, lá em 1500, que eram Gaspar da Gama e o Mestre João. Isso eu quero trazer um nome muito conhecido, que nomeia um arquipélago lá de Pernambuco, que é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, apesar de ser um cristão novo, ele tinha muita proximidade com o rei de Portugal. Então, ele acabou fechando um contrato onde ele vinha aqui para o Brasil, especificamente para o Nordeste, para explorar a área e facilitar a exportação de pau-brasil lá para Portugal. A vinda de Fernando de Noronha e os cristãos novos foi um tanto importante, porque pelo Brasil ser uma terra ainda desconhecida, já que ele havia sido descoberto há pouco tempo, os portugueses não tinham interesse em vir explorar a área, já que eles podiam sofrer de doenças e porque era uma área totalmente desconhecida. Com o passar do tempo, a exportação de pau-brasil foi ficando cada vez menor, no que resultou o fim do contrato entre o rei de Portugal e Fernando de Noronha. Só que as famílias de cristãos novos, que já estavam aqui estabelecidas, foram ficando cada vez mais importantes, ou seja, eles eram importantes agricultores, importantes comerciantes, importantes empresários, então eles acabaram ficando por aqui mesmo. Aqui, os cristãos novos, eles praticavam o criptojudaísmo, que era da porta para dentro de casa eles praticavam e mantinham seus costumes judeus, e da porta para fora eles exerciam o cristianismo. Com isso, em 14 de fevereiro de 1630, os holandeses invadiram a grande parte do Nordeste. E como na época os holandeses eram calvinistas, eles tinham certa liberdade religiosa, ou seja, os judeus, cristãos novos, que eram judeus, eles podiam praticar sua fé abertamente. E com isso surgiu a primeira sinagoga de toda a América, que foi lá em Recife. Como eles estabeleceram a sua fé e a comunidade judaica. E a comunidade judaica foi ficando cada vez mais densa e maior, eles tiveram a necessidade de chamar um rabino. O rabino é o líder de uma comunidade judaica. Rabino é líder de uma comunidade religiosa judaica, que foi o rabino Isaac da Fonseca. Dessa forma, não houveram dificuldades no entrelaçamento da cultura judaica com a cultura nordestina que já tinha aqui no Brasil, pois, como a Esther falou anteriormente, a comunidade judaica já estava muito grande e muito densa. Alguns dos costumes judaicos que vieram para a cultura nordestina foram citados anteriormente nas entrevistas, como, por exemplo, o costume de varrer a casa da porta para dentro. Alguns judeus e algumas pessoas dizem, como, por exemplo, um dos entrevistados, diz que deveria se varrer da porta para dentro, pois é da porta e na porta reside várias coisas boas. E se você varre de trás para frente, você está colocando para outras coisas boas e meio que amaldiçoando a sua casa. Outro costume
seria a questão de apontar para as estrelas. Por quê? No judaísmo, os judeus eles se localizavam pelas estrelas. Só que os cristãos velhos, aqueles que perseguiam os cristãos novos, os judeus que praticavam o criptojudaísmo, sabiam disso. Então, os mais velhos falavam para as crianças, que eram aqueles que não entendiam o porquê estavam sendo perseguidos, não entendiam o criptojudaísmo, para colocar medo, falando que não poderia apontar para o céu, nem para as estrelas, porque senão criariam vergonha no dedo. E ninguém quer ter vergonha no dedo. Então as crianças começaram a diminuir, e os judeus começaram a diminuir a prática de apontar o dedo para as estrelas do céu, e assim os judeus puderam praticar o criptojudaísmo por mais tempo. Outra também foi a questão dos sobrenomes. Os judeus, ao virem para o Brasil para continuar praticando o criptojudaísmo, eles tinham que mudar sobrenomes, pois eles eram muito característicos do judaísmo. Então, eles começaram a procurar sobrenomes que teriam a ver com plantas, frutos, catástrofes naturais e flores, como por exemplo, Oliveira, Pinheiro, dos Santos, Barros, entre outros. Esse foi o nosso documentário. E se você assistiu até o final, eu espero que você tenha entendido um pouco da história judaica aqui no Nordeste e de como seus costumes e tradições foram enraizados na cultura nordestina.